Pessoas, e aí, tudo tranquilo? Quinta-feira é dia da gente trabalhar os intervalos, né? A gente trabalhar o nosso ouvido e o que acontece? A gente desenvolve bastante o ouvido relativo, né? Quando a gente trabalha essa ideia dos intervalos, você começa a pensar, né, nos intervalos. Então repara o seguinte, nesse exercício aqui eu informo sempre a primeira nota de cada intervalo. Aí eu toco o intervalo e você tem que escrever a segunda nota. Quer dizer, você tem que reconhecer o intervalo, tem que pensar sobre ele e tem que escrever, tem que registrar certinho. Então corre, pega um papel pautado aí, escreve uma clave de sol e vamos nessa. Tá? São 5 intervalos e cada intervalo eu vou tocar 3 vezes. Vamos lá? Intervalo 1. Intervalo 2, repara que a primeira nota é um Fá, então o Fá é essa nota aqui, e aí você ouve a segunda nota e escreve. Terceiro intervalo. Quarto intervalo. Quinto e último intervalo. Tranquilidade? Se você quer ouvir ainda, se você está com dúvida em algum intervalo, o que você deve fazer? Volta o vídeo um pouquinho para escutar novamente, porque eu agora vou colocar as respostas aqui embaixo, tá? Então o que acontece? Algumas pessoas me perguntam, Carlinhos, eu tenho mais dificuldade em reconhecer os intervalos quando eles são ascendentes, ou eu tenho mais dificuldade em reconhecer os intervalos quando eles são descendentes, ou eu tenho mais dificuldade em reconhecer os intervalos quando eles aparecem de forma harmônica. Eu sempre digo que o canto, que o solfejo traz autonomia pra gente, né? Então o que eu faço, na real, eu vou e canto. Eu escuto o intervalo e eu canto na minha oitava mesmo, não precisa ser na oitava que eu estou ouvindo ali não. Eu faço uma transposição e canto numa oitava confortável para minha voz e aí eu tenho total segurança, tá? Primeiro intervalo, portanto, ó. Eu canto isso aqui. E ainda reforço com uma ideia de escala. E eu vejo que eu tenho 3 notas aí, e eu vejo que isso é uma terça menor. Da forma que eu cantei, eu comecei com um semitom, e depois eu tive um tom. Então acabou minha dúvida, tá? Terça menor. E se eu ouvir isso aqui, eu sei que é um intervalo descendente. Eu vejo que a nota primeira é a Mi, então o que é que eu tenho que escrever? Dó sustenido. É fácil. É só uma forma que você tem que encontrar de organizar o seu raciocínio, né? Você tem que identificar o intervalo, saber se ele é ascendente ou descendente, e aí a partir da primeira nota que está aí você pensa e escreve a segunda nota, porque é isso que você está fazendo, você está descobrindo as notas. Por isso que eu chamo isso de um exercício fantástico para desenvolver o ouvido
relativo, você pensa muito. Segundo intervalo, a primeira nota foi um Fá, a segunda nota, portanto, é um Si bemol. Por que, Carlinhos? Ó, isso aqui é uma quarta justa. Né? Quando a gente ouve isso aqui, a gente ouve, lembra logo, eu pelo menos lembro logo do hino nacional brasileiro. Certo? Então eu sei que é uma quarta justa. E eu sei que uma quarta justa ascendente, a partir do Fá, eu preciso colocar um bemol. Eu preciso ter o Si bemol. Se eu coloco um Si e não coloco o bemol, tá errado. Fá, Si, na escala de Dó maior, por exemplo, nas teclas brancas aqui, é o único intervalo que a gente tem uma quarta, né, uma quinta, um trítono. Né? Então, Fá, Si, eu tenho uma quarta aumentada. Né? Si, Fá, eu tenho uma quinta diminuta. Então, o bemol é importantíssimo aí nessa resposta. Tá? Quarta justa. O próximo intervalo. Esse é fácil. É um semitom, então uma segunda menor. Eu sempre lembro de certo? Então, ó, segunda menor. Segunda menor. Então, se apareceu aí um Fá sustenido, a segunda nota é um Sol natural. Quarto intervalo. Eu sempre penso nesse intervalo aqui como a minha segunda nota sendo uma fundamental. Isso é a forma como eu organizo. E aí eu vou ver que a primeira nota ela é justamente a sensível. Ó. Ou seja, isso na minha cabeça se organiza claramente como uma sétima maior. Então, se a primeira nota é um Mi, a sétima maior descendente é a nota Fá. A minha tônica, portanto, seria meio tom acima aqui, né? Um Fá, mas eu escrevo ele na oitava inferior. Então, ó. Certo? Só estou falando aqui como eu penso. Você pode ter um mecanismo diferente e chegar a atingir os mesmos resultados corretos. Tá? Deixa os comentários aí se você pensa de forma diferente, mas consegue acertar também, é interessante, né? Porque vai que outras pessoas pensam assim também e dá certo. Esse último aqui foi, né, a famosa quinta justa, e se tem um Lá bemol aí, a gente escreve um Mi bemol ali em cima. Tá? Essa história das alterações eu tenho usado muito aqui para provocar, porque tem gente que acaba se atrapalhando. É simples, se eu penso aí que na primeira nota eu tive um bemol e é uma quinta justa, na segunda eu vou ter um bemol também, a não ser que tenha em questão a história do Fá e do Si, tá? Porque o Fá e o Si a gente sabe que é onde está o trítono ali, naturalmente, né, sem alterações. Então, para a gente chegar a um intervalo justo, para a gente chegar a um intervalo que não seja o trítono, a gente já precisa usar alteração em algum dos dois. Beleza? Então, nesse último aí, apareceu um Lá bemol e você está ouvindo uma quinta justa, tenha certeza que a segunda nota vai ter um bemol também. Beleza? É isso, moçada. Curso de intervalos, né? A gente está abrindo nova turma hoje, então dá uma conferida no link aí na descrição, tem um link para o Hotmart. Tá com promoção por causa da pandemia, certo? Então tá uma promoção interessante. Lembrando que nos meus cursos eu tenho feito lives recorrentemente através do Zoom. Então as pessoas interagem comigo, conversam comigo, eu vejo as pessoas, a gente faz exercício, a gente treina junto, eu passo exercício durante a semana, sem contar o curso, que o curso é fantástico, beleza? Os cursos, né? Porque tem o de intervalos e tem o curso de teoria elementar. Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir nem para de pensar. Obrigadíssimo, vamos nessa.